Em cada gesto, em cada canto, em cada corpo que dança, ecoa a resistência de um povo que se recusa a esquecer quem é. No vento ecoa a força. No coração do Brasil, entre os séculos 16 e 17, nasceu o maior símbolo de liberdade negra das Américas, o Quilombo dos Palmares. Rainha do seu lugar. Mais que refúgio, Palmares foi território, com agricultura, autodefesa, espiritualidade e política. Um país em miniatura, onde a liberdade era lei. O nome de Zumbi atravessou o tempo como símbolo da luta por liberdade, mas é um nome que a história insistiu em calar. Passo cada voz que se levanta. Mulher de fé e liberdade, raiz que nunca se quebra, nunca se espanta, nunca se espanta. Dandara, guerreira, líder, estrategista e ainda assim reduzida a um rodapé nos livros quando lembrada. Esta é uma busca por sua história, por sua imagem, por sua presença. Dandara vive em cada passo, cada voz que se levanta. Mulher de fé e liberdade, raiz que nunca se... Zumbi dos Palmares, nome conhecido, reverenciado, símbolo da luta de um povo por liberdade, nascido livre no Quilombo. Zumbi virou símbolo de resistência e estratégia, mas sua história nunca caminhou sozinha. Ao lado dele e à frente de muitas batalhas estava Dandara. Dandara é reconhecida como um dos maiores símbolos de resistência e liderança negra no Brasil, né? Mesmo que sua existência histórica seja debatida, né? Sua imagem foi consolidada pela memória coletiva e tradições populares, né? Tornando-se uma verdadeira simbólica sobre a luta das mulheres negras, né? No movimento de mulheres negras, Dandara representa força, liberdade e identidade, né? Como destacou Lélia Gonzalez, né, intelectual negra, no ano de 1984, a cultura negra resiste ao apagamento histórico por meio de práticas cotidianas e de narrativas simbólicas, né? E Dandara é um exemplo dessa resistência viva, né? Sua memória está presente em diversas expressões culturais contemporâneas, como na música, no teatro, no cinema, no grafite, na literatura, no cordel, né? Ainda mais, fazendo uma pesquisa mais a fundo, segundo o IBGE, os dados de 2010, mais de 11 mil brasileiras receberam o nome de Dandara, que mostra como ela segue inspirando gerações, como ela segue inspirando as mulheres negras, né? O Quilombo dos Palmares, ele é uma representação extremamente importante para a história do Brasil e para a história do povo afro-brasileiro, né? Os afrodescendentes dos africanos que aqui estiveram. Não é que Palmares é o primeiro quilombo e nem que Palmares é o mais dos importantes dos quilombos. Mas é que Palmares teve uma conjuntura diferente na construção da sua história, né? E existia também uma relação desse espaço do Quilombo dos Palmares com toda a estrutura que existia em volta. Então, existia conversas, diálogos entre os governadores e os senhores que estavam ali. Eles sabiam da existência de Palmares, mesmo que eles não soubessem como chegar a Palmares direito, né? Porque ficava na Serra da Barriga, que é uma serra difícil de se acessar, se até hoje já tem umas dificuldades, imagine naquela época. Mas chega um determinado momento que Palmares começa a incomodar de verdade, né? Cresce demais e se torna uma coisa extremamente perigosa.
No século XX, né, a partir das leituras de movimentos sociais negros contemporâneos, Palmares passou a ser um exemplo máximo de liberdade e luta contra o colonialismo, né? As batalhas em torno da sua memória se construíram como uma espécie de trilhos percorridos pelas lutas antirracistas, né? O movimento social negro brasileiro começa a mobilizar a conquista do tombamento da Serra da Barriga. Então, eles começam a mobilizar a luta nesse processo para que a Serra da Barriga ela seja tombada e se torne patrimônio histórico cultural negro, né? O professor Zezito Araújo, que é um ex-militante negro alagoano, né? Pesquisa o movimento negro, fez parte ativamente do movimento negro alagoano, principalmente nesse processo do tombamento da Serra da Barriga, né? Ele fala que o movimento brasileiro negro, de fato, começou no Quilombo dos Palmares, como figuras como Aqualtune, Gangazumbi, Zumbi. Ele fala que foi ali que começou o movimento negro brasileiro mesmo, né? Ali na resistência contra a escravidão. Então, essa era a importância, né, da Serra da Barriga como território simbólico e político, né? Luta e resistência pelo nosso povo negro. A história que aprendemos nos livros silencia muitas vozes, principalmente as vozes das mulheres negras. Se você pesquisar agora nomes como Luísa Maim, Teresa de Benguela ou Maria Filipa, vai perceber que elas são representadas pela mesma imagem, a mulher negra de turbante. Mas uma pessoa sem rosto não pode contar a sua história. Banco do Brasil apresenta Faces Negras Importam. Reunimos pesquisadoras e recursos de inteligência artificial para recriar os rostos de cada uma delas. A ideia do Faces Negras Importam, ela surgiu a partir de uma pesquisa que eu fiz num projeto, né, que eu tenho, que é o Tinha que Ser Preto Oficial, no qual eu faço resgate da história da população preta brasileira, isso há 10 anos. E essa pesquisa que eu fiz era a respeito das representações erradas de personalidades negras brasileiras. E isso eu percebi que é um fenômeno que acontece principalmente com mulheres negras, né? E tanto que diversas dessas mulheres são representadas por essa imagem, que é a mulher negra de turbante, uma fotografia do Alberto Henschel, um fotógrafo europeu. E essa representação, ela acaba trazendo um apagamento, né? Tanto para as 3 mulheres, até para a própria mulher de turbante, porque dessa forma ninguém nunca vai conseguir descobrir quem ela é. Só que acontece que essa fotografia, ela também representa outras mulheres, como a própria Dandara dos Palmares, né? Quando a gente pesquisa Dandara dos Palmares, aparece muito essa imagem. E até a nível de curiosidade, outras personalidades negras, tanto homens quanto mulheres, são representadas por outras fotografias do Alberto Henschel também. E a partir dessa pesquisa, a campanha surgiu e a gente conseguiu aí recriar, né, fazendo um projeto bem afrocentrado ali, porque a artista que criou as imagens é uma mulher negra, que também dirigiu o filme do projeto. As 3 pesquisadoras são mulheres negras também, então a gente conseguiu fazer um trabalho, acho, na minha opinião, né, bem rico, bem bacana. A Dandara dos Palmares, ela tem um peso muito grande dentro da nossa história, principalmente se a gente pensar do século XX para frente, né, que ela começou a ser mais mencionada, década de 70, 80 para frente, né, a gente tem ali uma presença maior dela, o movimento negro mesmo começa a trazer mais a imagem, né, de Dandara dos Palmares, e ela representa a força da mulher negra, né, a resistência da mulher negra, o impacto dela, da presença dela e tudo que ela pode construir dentro da nossa sociedade, dentro do Brasil e para si mesma também, né, porque não adianta só exigir e esperar que essas mulheres construam para fora, elas constroem para dentro também. Embora a gente não tenha, né, tantos registros quanto a gente gostaria de ter a respeito dela, esse enigma que fica, né, sobre a sua história fortalece ainda mais, porque a gente pode criar a partir disso, tanto que existem, né, diversos trabalhos, diversos livros
Inclusive tem filmes também que trazem aí a representação da Dandara dos Palmares e que podem explorar isso de diversas formas, seja na questão histórica, seja na questão mística, e mais uma vez acaba reforçando um poder, né, que a mulher negra possui e toda a sua construção imagética também. Esse apagamento não é apenas uma falha nos registros, é uma escolha histórica que afeta o presente. Quando você não vê um par seu na arte, no cinema, na música, na dança, né, na arte como um todo, na sociedade, atuando, você não se identifica, não tem aquele sentimento de pertencimento. Eu não vejo os meus pares em lugares de privilégio. E isso, né, ocasiona assim, onde eu estou? Qual é o meu lugar? Então, a arte, a cultura, no geral, ela é muito importante para essa presença, né, principalmente para a presença feminina. Eu entendo, né, que esse silenciamento se deu a partir da narrativa, de uma narrativa colonizadora, né? Onde as narrativas foram tentando deixar a narrativa da mulher negra de lado, porque isso não interessava, né, ao colonizador. Então, essa questão da luta, da resistência, né, do protagonismo feminino, né, da mulher, ele foi de fato silenciado porque não interessava, né, essa luta na perspectiva masculina. E Dandara, né, mais uma vez foi silenciada por esse motivo, né? Hoje a gente escutávamos falar, mas com pouca menção, né, a Dandara. Então, para mim, eu vejo, foi a partir mesmo desse olhar colonizador. Vocês estão me vendo? Estão vendo o meu rosto? Estão vendo a minha boca? Estão vendo o meu cabelo? Estão tendo uma noção de quem eu sou. Agora imagine eu contar uma história de pessoas sem rosto. Isso é uma outra coisa que a escravidão acabou tirando de nós. A fisionomia. A gente não consegue ter isso sobre os rostos dos nossos, porque para estes foram negados a existência não só do nome físico, mas a mera lembrança. Aquilo que a gente faz quando a gente para e pensa, eu lembro de minha avó. Como é que você lembra? Uma senhorinha negra, de cabelos grisalhos. Isso foi tirado de nós, das nossas histórias. Quando a gente dá um Google que pesquisa e bota lá Dandara de Palmares, aí aparece um rosto. Aí você coloca Luísa Maim, aparece o mesmo rosto. Aí você bota Maria Filipa e aparece o mesmo rosto. Então o que isso que o racismo diz pra gente? É que a gente é tudo igual, não faz diferença, esse rosto pode servir para qualquer pessoa. Então essa força-tarefa hoje de reconstituir esses rostos é exatamente nesse espaço de também reconstituir a nossa memória. Mas existem vozes que lutam todos os dias para resgatar essas histórias. E se fizermos disso um movimento? Olha, eu super acredito que o uso da inteligência artificial e de outras tecnologias pode ajudar muito na reconstrução dessas imagens, principalmente pela questão da tecnologia que não se tinha na época, né? Era basicamente, se pegar ali do século XIX, da metade para trás, né, voltando, eram pinturas, né? E nem todo mundo tinha acesso à pintura, a registros e tudo mais. Mas a gente tem descrições, né, que foi até o que a gente utilizou para criar aí no Faces Negras. Então, com a tecnologia de hoje, a gente consegue recriar essas imagens, né? Claro que tem as opções de trazer artistas para que façam ali na mão, né, a pintura. Só que eu acho que quanto mais melhor, né? Quanto mais conteúdo a gente tiver, melhor. Para mim, mais importante do que um rosto físico, de como seria o rosto físico, né, da Dandara, eu acho que mais importante é a valorização da imagem dela que esse projeto traz, né?
é a valorização das contribuições históricas e da representatividade e do empoderamento que a figura da Dandara traz, né? Ela representa e inspira as mulheres negras de forma geral, que são guerreiras e heroínas diariamente. Então, a importância, né, da gente, lógico que é muito importante ter um rosto da Dandara ser reconstruído simbolicamente através da arte e da tecnologia, mas mais importante mesmo é a representatividade dela, a importância, o significado dela para todo o movimento brasileiro e para todas as mulheres negras. E se a história se recusou a mostrar o rosto de Dandara, hoje a tecnologia nos ajuda a imaginar e talvez, pela primeira vez, a enxergar. Este é um rosto que atravessa séculos, um rosto que carrega cicatrizes, sonhos, estratégias e lutas. Dandara foi muitas. Foi terra, foi estratégia, foi coragem e segue sendo. Se conhecer a história de Dandara transforma o presente, então contar essa história também é um ato de resistência. Dandara vive em cada mulher preta que resiste. O vento ecoa a força, Dandara caminhar. Filha de luta e coragem, rainha do seu lugar. No bater do nosso samba, a memória não se cansa. É Palmares levantando a esperança. Dandara vive em cada passo, cada voz que se levanta. Mulher de fé e liberdade, raiz que nunca se quebra, nunca se espanta. Olhando para esse grafite da Tamires, eu vou muito longe, sabe? Me vem assim uma emoção muito grande quando, principalmente os olhos, né? Os olhos dessa Dandara, tão assim significativa para nós, para mim. E Tamires foi muito sensível ao trazer essa imagem, porque ela nos representa, ela me representa, né, como mulher que vai até minha mãe, minha avó, não é? As outras tantas. Nessa imagem de Dandara até me emociona ao falar, porque eu me vejo como uma mulher negra que hoje conseguiu furar, né, essa bolha, conseguiu colocar, né, a sua voz no mundo e ser referência também para tantas outras mulheres. Muito obrigada, Tamires, pela sua obra de arte, né, por representar, né, de fato todas nós. Dandara é a nossa consciência, a consciência das mulheres negras. O nome dela é Resistência.
já se espalha.